Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e eu sou o Franzin. E no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário MXRF11. Mais especificamente, a gente vai falar sobre um tópico muito importante que é para você não ser manada, para você não ser influenciado pelo comportamento das outras pessoas, porque esse comportamento muitas das vezes pode não estar correto. E na verdade, o MXRF11 atualmente vem sendo cotado a R$ 10,64 e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield superior a 12%. E atualmente ele vem sendo cotado um pouco acima do seu valor patrimonial, cerca de 5% acima. Mas um outro ponto importante da gente destacar é essa variação que ele teve quando a gente analisa as últimas 52 semanas. E na verdade, as últimas 52 semanas é basicamente um ano. Então, na verdade, no último ano, ele chegou a custar R$ 9,70 ou muito próximo disso, e muito próximo também de R$ 11. E esses valores são muito importantes, porque a gente vai discutir um pouco melhor sobre eles ao longo desse vídeo daqui. Mas um outro fato muito importante sobre o MXRF11 é que por ele ser um dos primeiros fundos imobiliários da Bolsa de Valores, que custava ali por volta de R$ 10, muita gente quando começou a investir em fundos imobiliários acabou comprando cotas do MXRF11. Para você ter ideia, ele é o fundo imobiliário com maior número de cotistas atualmente. Quase 850 mil pessoas investem nesse fundo imobiliário, sendo que ao todo são 2,2 milhões de investidores nessa classe de ativos. Ou seja, a gente percebe que boa parte dos investidores de fundos imobiliários tem cotas do MXRF11. E na verdade, não necessariamente isso é algo bom. E, na verdade, os dividendos desse fundo imobiliário já desde fevereiro vem ali na casa dos 12 centavos, o que então na base anual vai lhe dar por volta de 12, 13% ao ano, dependendo do preço que você comprou. E quando a gente olha aonde o MXRF está investindo, a gente vê que a grande maioria é investimentos em CRIs. Ele tem também um pouco de outros fundos imobiliários de majoritariamente de tijolo aqui. Ele tem um pouco de permutas financeiras e 4% ali em caixa, só para gerar uma liquidez. E quando a gente olha a classe que ele está investindo, a gente vê que a maioria dos CRIs que ele tem é na classe de crédito corporativo, ou seja, ele está emprestando dinheiro para empresas. Ele tem também um pouco de comercial e um pouco de residencial também. E aqui estão os fundos imobiliários que ele tem em carteira. Eu particularmente não gosto da carteira de fundos imobiliários do MXRF11, acho ela meio estranha para dizer o mínimo, porque aqui ele tem vários fundos de tijolo que não necessariamente é o objetivo do MXRF11. O MXRF11 ele é um fundo imobiliário de papel. O correto, entre aspas, para ele seria investir em CRIs, seria investir em permutas financeiras. E na verdade, quando ele começa a comprar esse monte de fundo imobiliário de tijolo, eu acho que a gestão perde um pouco o foco, mas aí é cada um que tome a sua própria decisão se acha esses fundos imobiliários interessantes ou não para esse FII. Mas agora sim, a gente vai chegar no principal ponto do vídeo, que é para você não ser manada, para você não ser induzido a cometer investimentos errados devido à ação de outros investidores. Porque, na verdade, um grande problema do MXRF11 é que com a cota ali próxima a R$ 10, as oscilações de preço não são muito visíveis. Se você pagou R$ 10 ou R$ 10,10, poxa, parece nada. Mas na verdade, isso impacta muito nos investimentos, esse 10 centavos a mais que você acaba pagando. Então, na verdade, o valor patrimonial de um fundo imobiliário de papel, ele é nada mais do que a somatória do valor dos CRIs que ele tem em carteira. Então, basicamente, só explicando assim de forma muito sucinta, o que seria um CRI, um certificado de recebível imobiliário. Basicamente, o fundo imobiliário está emprestando dinheiro para empresas, para projetos, e essas empresas e projetos têm que gerar dinheiro suficiente para pagar de volta por esse dinheiro que foi emprestado, mais uns juros e mais uma correção monetária. Esses juros e correção monetária que foram pagos vai ser distribuído mensalmente, e esse amortização, esse dinheiro que volta para o fundo imobiliário é, então, o valor patrimonial dele. Então, na verdade, não faz tanto sentido você comprar um fundo imobiliário de papel muito acima do valor patrimonial, porque você está pagando mais caro do que ele realmente vale. Então, no caso do MXRF11, poxa, R$ 10,64
você está 5% acima do valor patrimonial. Até faz sentido você comprar esse preço. Você comprar, assim, pelo menos na minha opinião, um fundo imobiliário de papel com P sobre VP de 1,05 é o máximo do aceitável. Você pagar mais do que isso, por exemplo, 1,06 do P sobre VP, a minha opinião, já não faz sentido. Você está pagando muito caro por aquele fundo imobiliário. E para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu particularmente não gosto muito do MXRF11. Eu acho que existem outros fundos muito similares ao MXRF11, só que muito melhores. E, inclusive eu vou recomendar que você assista alguns outros vídeos sobre esses outros fundos imobiliários, que eu gosto mais ao final desse daqui. Mas voltando a falar do MXRF11, poxa, o que aconteceu recentemente? Você concorda comigo que se você compra cotas do MXRF11, você pagar R$10,64 e você pagar R$10,97 é uma diferença muito pequena. Você, na hora de comprar ali que você está no home broker, você não percebe uma grande diferença de preço? Sim, mas na verdade isso vai gerar uma grande diferença de rentabilidade. Você pagar ali muito próximo dos R$11, você está pagando aí quase 10% de ágio sobre o valor patrimonial. Você está comprando um fundo imobiliário com P sobre VP quase ali próximo de 1,1. Então, muito provavelmente, isso não vai gerar um bom rendimento para o investidor. Quem comprar a esse preço e quem comprar a um preço muito mais alto do que realmente é o valor patrimonial do MXRF11 não vai estar fazendo um bom negócio. E o pior ainda é que existem outros fundos imobiliários de papel na bolsa de valores que estão descontados, ou seja, que estão abaixo do seu valor patrimonial e com isso vão potencializar o seu rendimento. Existem outros fundos que estão extremamente descontados porque vêm enfrentando vários problemas e eu particularmente não acho tão interessante investir nesses FIIs, mas para alguns investidores é uma opção ali um pouquinho do portfólio, eu particularmente acho besteira, mas cada um que tome as suas próprias decisões. Então, o grande lição que você tem que aprender desse vídeo daqui é que, poxa, às vezes um fundo imobiliário de cota base 10, ou seja, que o valor patrimonial ali é próximo de R$10, então ele é negociado próximo de R$10, as oscilações de preço são muito pequenas, são na casa dos centavos. O que pode dar a falsa ilusão para o investidor de que ele está pagando quase que no mesmo preço, quando na verdade ele está netando o seu rendimento. Ele está diminuindo muito o quanto ele vai receber no longo prazo, de modo que vai inviabilizar o risco-retorno que ele está correndo. Então ele vai receber tão pouco que nem compensaria ele estar comprando aquele fundo imobiliário naquele valor, por exemplo. Mas obviamente essa é só a minha opinião, se você discordar você pode deixar aqui nos comentários. E esse vídeo vai chegando ao fim e, como falado, eu vou estar recomendando outros 2 vídeos sobre fundos imobiliários de papel que, na minha opinião, são bem interessantes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.